Nós temos, então, o prazer, hoje, de estar recebendo o Dr. Sérgio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ele é psiquiatra, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e tem um trabalho muito extenso que eu combinei com ele. Ele, durante a sua fala, vai estar se apresentando com mais detalhes. Tá? Então, professor Sérgio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Universidade de Maringá e num evento tão importante, num país que está passando por tantas dificuldades ligadas à questão dos tóxicos, em geral, não é? Eu sou um médico prático que ocupo o meu dia a dia atendendo pacientes, passando visita a doentes em hospitais, não é? Na verdade, eu não lido só com a psiquiatria, mas eu lido também com a clínica geral e, vamos dizer assim, eu tenho praticamente 30 anos de formado. Formei na Faculdade de Medicina da USP e hoje o meu consultório, ele atende casos que ninguém resolve mais. Não sabendo o que resolver, manda lá para o Sérgio. E de todas as áreas, vamos dizer assim. Então, eu não estou segmentado na psiquiatria. Hoje em dia, eu perdi a especialidade, porque atendo casos complexos de todas as áreas, lógico, em conjunto com nossa equipe, não é? E se precisar fazer parto, faço parto. Eu tenho um trabalho na África, nós fazemos os partos na maternidade. E sabe que na África você não tem especialidade, você tem que atender o que for, não é? Então, enfim, eu sou um médico prático no dia a dia, mas eu tenho um trabalho na universidade. Inclusive, eu desenvolvi um trabalho com microscopia eletrônica, ultraestrutura do cérebro, pegando a área epitalâmica, que o Celso foi responsável. Se não fosse o Celso, eu não fazia a minha tese, porque eu chegava no serviço de verificação de óbito e eu passava mal com tanto cadáver na minha volta, tendo que dissecar, e aqueles odores e aquelas coisas todas me perturbavam muito. E o Celso chegava lá liso, chegava, pá, Sérgio, abre aqui e tal, faz isso e tal. É um Versalhes reencarnado, vamos dizer assim. O Celso é um anatomista de primeira linha. Ele é o anatomista, conhece tudo de anatomia e tem, assim, dom. E eu era meio delicado para isso, era difícil. Não fosse o Celso, viu, Celso? Eu tenho que reconhecer, eu não teria feito nada do que fiz, né? Até escrevi isso na minha tese. E eu estudei uma área do cérebro, que é uma área muito curiosa, é uma área de comportamento, mas é uma área sensorial também, que diz respeito à glândula pineal. E a glândula pineal é o órgão cronobiológico do corpo, não é? E ela é sensível a campos magnéticos, sabidamente pela medicina formal, não é? E coordena os ritmos em geral, ritmos do organismo, inclusive os comportamentos psicobiológicos, os estados de humor e uma série de questões. Então, se você for relacionar o uso o tabaco, o uso de drogas a questões ligadas ao humor, por exemplo, a glândula pineal tem uma franca ligação com essa questão. Inclusive, poderia se propor até tratamentos se utilizando do acionamento dessa via no diencéfalo. Porque você pega, por exemplo, se você tiver uma luz a 300 lux, luz branca de 300 lux é antidepressivo. Então, você coloca numa sala com 300 lux a uma certa distância dos olhos, uma meia hora com sessões, vamos dizer assim, eu tenho experiência com sessões semanais de meia hora, é antidepressivo, o paciente melhora, você pode associar com a medicação e você usa a fototerapia, é muito interessante. Eu não fiz essa aplicação, por exemplo, para
para o paciente, por exemplo, parar de fumar. Eu não tive essa experiência, mas até me ocorreu que seria um caminho interessante. Outro caminho é a magnetização. Você tem, hoje em dia, o equipamento chamado estimulação magnética transcraniana, não é? Mas você poderia usar a magnetização simples, convencional, com magnetos convencionais, porque a pineal ela é sensível, não é? Como adjuvante no tratamento. Normalmente, quando eu uso esses modelos, tanto de magnetização, que seria o equivalente da estimulação magnética transcraniana, quanto a fototerapia, eu costumo fazer o seguinte, porque esses procedimentos, eles provocam proliferação de células-tronco no cérebro. Você sabe que nós temos células-tronco no cérebro? Células-tronco são células que vão gerar qualquer célula do cérebro, renovando o cérebro, porque antigamente pensava que cérebro era fixo, e a célula morria, acabou. Hoje não, hoje sabe, a pessoa de qualquer idade, pode ter 90 anos, ela tem células-tronco restauradoras do cérebro. E essas células-tronco, elas pegam da base do nariz, não é? Até o teto do terceiro ventrículo, do meio do cérebro. É um tapete de células-tronco. Em qualquer idade, existem essas células. E quando você imprime um campo magnético no cérebro, você provoca a proliferação de células-tronco. Eu não sei a fototerapia se provoca, eu não sei, mas a fototerapia também tem uma implicação nos estados de humor, não é? Mas é interessante, eu vou voltar a falar a respeito dessa questão de células-tronco, sobretudo no uso de drogas, não é? Mas seriam modelos adjuvantes interessantes, poderiam ser protocolos, até no ambulatório. Você que é especialista em pineal, afinal de contas, temos que considerar que, se não é você, não sai a minha tese. Poderia montar um setor de pineal com terapêuticas adjuvantes, e não são nem terapias alternativas, viu? São tratamentos alopáticos mesmo, não é? E usar como adjuvante. Quando eu coloco a pessoa em fototerapia ou magnetoterapia, eu procuro trabalhar mentalmente, porque ocorre o seguinte, como que eu vou falar isso? Antigamente se pensava o seguinte, que a imaginação, o pensamento eram realidades virtuais, tá? Como a imagem de um espelho, você tem um retrato de uma realidade, mas é imaginação, e aquela imaginação não tem representatividade física, não é? Então, antigamente se pensava isso, mas depois da ressonância magnética funcional, o que ficou demonstrado é o seguinte: quando você pensa, quando você imagina, você provoca alteração microcirculatória no cérebro, nas áreas que você usou. Por exemplo, vamos supor, se você usou a área da memória, vai haver uma ativação circulatória da área da memória. A área hipocampal vai estar com um incremento da circulação. Vai haver aumento de glicose, consumo de glicose ali, e vai haver aumento do turnover de neurotransmissão. Então, quer dizer, a imaginação, ela provoca reação química no cérebro e reorganização anatômica. Que não pensa que o cérebro é uma estrutura parada. As sinapses cerebrais, a cada átimo de segundo, elas estão mudando. O cérebro, as ligações, elas são, a cada átimo de segundo está mudando as sinapses no cérebro. Então, dependendo da tônica mental que você imprime, você altera, você provoca nova conformação na citoarquitetura cerebral. Você vai perceber isso se você tiver um pensamento, ou uma ideia, ou uma imaginação que ela entra em ressonância, ela tem ritmo. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo o tratamento magnético com a fototerapia, então eu vou, com a ajuda do psicólogo, da psicóloga, eu procuro ver qual é o ponto-chave que a pessoa precisa de mudar. Vamos supor, que seja uma mágoa que a pessoa guarda, aquela mágoa leva a pessoa a ter uma revolta interior, aí a pessoa vai para as drogas, ou puxa um cigarro, ou coisa desse tipo, para fugir daquele núcleo intrapsíquico, não é? Então, você vai trabalhar aquele núcleo intrapsíquico que foi diagnosticado no exame psíquico,
não é? E a pessoa é trabalhada a recondicionar os sentimentos. Então, vamos trabalhar, por exemplo, se é mágoa, tem que trabalhar o perdão, não é? Às vezes a gente se sente vítima de uma situação e a gente, na verdade, foi cúmplice daquilo, não é? Então, repensar, reorganizar e tal. Quando a pessoa está na sessão de fototerapia, de magnetoterapia, em que ela está passando por a influência daquele campo, então o psicólogo ou a pessoa que está fazendo esse papel, está auxiliando uma mentalização, não é? Que toda semana, naquele horário, é feito novamente dentro daquele campo. Quer dizer, provoca uma alteração, isso vai provocar uma alteração de postura pessoal e uma alteração da citoarquitetura do cérebro. Não sei, estou sendo claro na questão, não é? Então, é interessante que são ferramentas disponíveis hoje pela medicina formal, mas são protocolos que não são feitos normalmente, não se tem essa concepção, não é? Agora, na nossa experiência, normalmente o paciente que vence um problema é aquele que tomou uma decisão, a verdade é essa. Quando a pessoa tomou uma decisão, se ela toma a decisão, ela sai daquela situação. Então, o que pode levar a pessoa a tomar uma decisão? Por exemplo, se você fala com um jovem, fala assim, é perigoso você usar maconha. Maconha é problemático, porque é um alucinógeno, não é? Faz mal. Ele não se importa, ele fala, faz bem, eu me sinto bem, faz bem. Ok, esse argumento ele não pega, mas se você disser o seguinte, olha, dos 10 amigos seus, 2 pularam da janela, ele se assusta, fala, como isso? Porque ele sabe que pularam. Porque nós temos no Brasil, a cada 40 minutos, nós temos um suicídio. Um suicídio a cada 40 minutos. No mundo, contando pelo mundo, é um suicídio a cada 45 segundos. Então, é muito difícil que a pessoa não tenha, nesse meio, que vive nesse meio da droga, que não tenha contato com uma situação como essa. Ele fica sensível, ele fala, não, espera lá, é verdade, o meu amigo não está mal. Você está bem, mas o seu amigo está mal. Uma postura egoísta sua. Aí ele já pensa 2 vezes, fala, realmente. Então, se a pessoa ela não toma uma decisão, ela não tem algo que a convença a tomar firmemente uma decisão, é uma coisa curiosa, você veja, às vezes a pessoa está com um enfisema grave e ela quer fumar. Ela não tomou uma decisão de que aquilo está destruindo ela, mas ela está anestesiada para esse tipo de argumentação. Então, ela não sai. Então, você mostra... Outro dia eu estava passando na padaria, o indivíduo estava comprando um cigarro, ele olhou assim, aí o rapaz da padaria deu para ele o cigarro. Ele olhou e estava escrito o seguinte, que o cigarro provoca impotência sexual. Ele falou, eu não quero esse, me dá o que tem câncer. Sabe, a pessoa dissocia a realidade dela da realidade dos fatos em si. Não é? A pessoa dissocia essa... É interessante, muitas vezes a pessoa, ela parou de fumar, ela tem um quadro psiquiátrico, psicótico, alguma coisa, ela volta a fumar e fumar muito. É uma coisa curiosa, parece que tem uma relação entre o cigarro e uma alteração de estado de consciência. Parece que tem uma coisa desse tipo. A relação entre o cigarro e uma alteração de estado de consciência. Quer dizer, o prazer do cigarro ele não seria só um prazer químico, ele teria uma alteração de estado de consciência. Eu queria entrar nesse campo, aqui não é lousa, né? Não tem problema. Eu faço trabalho com a imaginação. É interessante entrar um pouco nesse campo, porque é o seguinte, eu convivi com os índios por algum tempo na minha infância, meus pais eram foragidos da Revolução Militar e não tiveram como ir para o Chile, nem para a França, nem para Londres, foram para o meio da mata. E eu convivi com os índios, eu dormia
nas ocas e coisa que o valha. E lá dentro das tribos tem sempre uma figura de uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte, que é o pajé, não é? E o pajé, ele sabe lidar com as substâncias que provocam o estado de transe. Então, ele fuma, não é? Eu mesmo estive com uma tribo lá no Canadá, uma vez. Era uma tribo de... seriam esquimós, mas eles não vivem lá nos iglus. Eles vivem um pouco mais para baixo, onde é mais quente. Então, é uma tribo, um conjunto de tribos mais... um pouco diferente dos esquimós, mas aparentados com eles. E eu tive em reunião com o que seria o cacique da tribo ali, e eles usavam vários tipos de fumaças, vamos dizer assim. Tinha um tipo de fumaça que era o seguinte, era uma oca pequena, que você entrava e tinha, como se fosse uma sauna, e tinha uma planta que solta uma fumaça que é queimado ali, e você fica ali, transpirando, alucinando, tal, e você sai bom. Não é? É uma sabedoria, eu mesmo não consegui entender exatamente porque era difícil a comunicação da língua, não é? Então, achei curioso. O outro era o cachimbo, que se fuma depois do ritual. Achei curioso aquilo ali. Eles têm uma série de plantas e ervas que são usadas, não é? Inclusive o tabaco também. E coloca em estado alterado de consciência. A pessoa fica meio zen, meio para lá, não é? Então, essa relação entre essas substâncias e as alterações de estado de consciência, elas são gerais, né? Mesmo o álcool provoca uma alteração também de consciência por inibição dos centros inibitórios cerebrais. Então, a pessoa fica com centros excitatórios liberados, ela fica loquaz, faladora e tal, numa primeira fase, não é? Tem uma alteração de estado de consciência, não é? Até chegar numa fase que os centros inibitórios são também inibidos, os centros excitatórios também são inibidos, e a pessoa ela costuma, vamos dizer assim, alterar a personalidade, fala assim, os olhos não eram dele, ele ficou possuído, entrou em casa e forçou relações com a filha, não é? Essas histórias são conhecidas, porque a pessoa mudou a personalidade, não lembra do que fez barbaridades, não é? Parecia possuída por um demônio, vamos dizer assim, não é? E por quê? Porque havia uma alteração de estado de consciência, uma alteração de comportamento, não é? Então, essa substância em geral, do cigarro até... Porque, na minha forma de entender, o pessoal faz uma diferença entre o cigarro e a maconha, ou o cigarro e as outras drogas, porque foi socialmente aceito, mas houve uma conspiração do silêncio referente aos impactos do cigarro em geral, seja do ponto de vista químico, seja do ponto de vista de alteração psíquica. Houve as pessoas não tiveram acesso, porque a indústria fechou essa questão. A ciência hoje, ela está corrompida, não digo aqui na Universidade de Maringá, mas lá fora está. A ciência está corrompida. Por exemplo, saiu um editorial no jornal Estado de São Paulo, algum tempo atrás, que não teve repercussão nenhuma, nem sei porquê, quer dizer, até posso imaginar porquê, dizendo o seguinte, que as publicações científicas estavam sendo forjadas pela indústria. E que os congressos deveriam ter, assim, você vai apresentar um trabalho, tem que estar avisando se você foi patrocinado pela indústria. Você pega, por exemplo, o Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que norteia a psiquiatria no mundo, 70% dos médicos são funcionários da Pfizer. Então, você tem, aí começa, então assim, a ciência ela está corrompida. A gente precisa ter, o cientista hoje precisa ter muito discernimento para se localizar dentro da ciência. Então, você vai ter as universidades, você vê, universitários, inclusive médicos, puxando um cigarro e veja que curioso,
Ele é um médico, ele fuma, não estou fazendo crítica à pessoa, estou colocando o sistema, tá? Só que por trás daquele cigarro tem mortes, lesões, e existe uma corrupção da ciência. Ele é um médico, é um cientista, e ele está ignorando isso. Quer dizer, ele não está só fumando um cigarro, ele está pisando em cima da miséria do mundo. Não sei se eu estou sendo claro da questão. Porque a pessoa fala assim, eu só estou fumando um cigarro. Ok, você está só fumando um cigarro, você está patrocinando um sistema, entendeu? Em que você vai ter crianças de 11 anos, de 12 anos. Onde é que isso está se alastrando? Na África, no Sudeste Asiático, não é? E foi fabricado por uma indústria que visa esconder das pessoas os malefícios daquilo, que você não teve uma perda de uma perna ou outra, mas uma pessoa que você desconhece perdeu por trombogite obliterante, que é uma das... Você chega na enfermaria de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas, eu estagiei nessa enfermaria, é uma coisa incrível, você vê assim, o andar todo, leitos e leitos de pessoas para amputação de perna por trombogite obliterante, tudo pelo cigarro. Mas é assim, uma coisa assustadora, porque você vê um andar inteiro de enfermaria falando, nossa, tudo isso de gente está perdendo a perna pelo cigarro e ninguém está sabendo. E a pessoa puxa um cigarro distraidamente, tá? E ela não está nem preocupada, ela está inocente, ingênua, ou talvez, como é que é isso? Não é? Não está, isso é uma coisa preocupante, porque você vai dar um dinheiro, porque, veja bem, quando você dá um dinheiro, você patrocina um sistema. Você der um dinheiro para o orfanato, você patrocina aquelas crianças, o amparo àquelas crianças. Você dá um dinheiro para a universidade, você patrocina a pesquisa. Você dá um dinheiro para a Souza Cruz, você patrocina toda essa miséria. Então, você não está só fumando um cigarro, você está sendo sócio de uma indústria corrupta, lesiva para a população mundial. Então, isso mesma coisa, as drogas, a mesma coisa, que o pessoal não tem consciência. Por exemplo, a maconha provoca um efeito, uma pessoa usuária de maconha, ela tem pelo menos 25% de chance de entrar em surto psicótico. Mas eu não entro, você não entra, mas seu coleguinha entrou. Entrou e não saiu mais. Uma vez eu atendi um jogador de futebol, que era até um artilheiro importante de um time, e ele, numa rodinha de amigos, por 2 ou 3 vezes usaram maconha. E ele disse o seguinte, doutor Sérgio, eu usei a maconha 2 ou 3 vezes, mas eu não consigo mais ter aquele time de saber que o meu colega vai chutar a bola para mim. Eu perdi aquele meio segundo, perdi. Ele já estava indo para o banco, do banco ele perdeu a profissão. Porque aquela genialidade ele perdeu. A gente fala assim, mas o Maradona não perdeu. Então, aí é que está, aí nós temos a seguinte situação, a gente precisa, qual é a mensagem que a gente passa para o mundo? Não estou fazendo crítica à pessoa, estou fazendo uma coisa genericamente, porque quem sou eu para criticar qualquer pessoa, não é a questão. Estou esclarecendo, a gente precisa de ver também qual é a mensagem que a gente passa para as pessoas, porque para mim pode não ter feito mal, mas e para os outros? A gente tem que pensar isso também. Às vezes a pessoa tem uma resistência extraordinária, mas aquela pessoa tem aquela resistência, os outros demais não têm. Também tem essa questão, para falar do espiritual, que eu vim aqui falar do domínio espiritual. Se houver solidariedade, fica muito claro. Eu não vou tomar uma atitude que vai suscitar o prejuízo de uma outra pessoa. Pode não me prejudicar, mas está prejudicando os outros. A gente tem que ter lucidez, ver do que as pessoas estão sofrendo. Nós temos um suicídio a cada 40 minutos aqui no Brasil. A cidade de São Paulo tem um enforcamento por dia. No mundo, um suicídio a cada 45 segundos. Nós tivemos esse ano 60 mil homicídios. 60 mil homicídios. Aí nós vamos ter os estupros, nós vamos ter
as crises familiares, os crimes passionais. Nós vamos ter os latrocínios, não é? Aí você está na boa com a sua maconhinha, entendeu? E na esquina alguém está morrendo de latrocínio por uma pessoa que usa droga. Você acha que tem... Vamos pensar, gente, você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Consegui, Celso. Consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo, coisa que era impossível. Estou melhorando aqui está me provocando melhora. Então, quando não se tem solidariedade, você não enxerga o outro. Você não está sabendo o que está acontecendo no mundo e do que as pessoas estão sofrendo. Então você faz, não estou falando de vocês não, pessoal que não é da Universidade de Maringá. Vocês são pessoas já evoluídas, já não passam mais por esses problemas. Mas a solidariedade faz com que você vá buscar ter consciência do que as pessoas estão sofrendo, para que você possa compartilhar solidariamente daquilo que pode colaborar para melhorar a situação. E se nós vivemos num mundo egocentrado, num mundo egoísta, então eu faço o que eu quiser e não tenho nem aí para isso. Também eu penso o seguinte, você sabe que uma das minhas linhas de pesquisa é vida após a morte. Eu trabalho na Faculdade de Medicina da USP, sou responsável pela disciplina Medicina e Espiritualidade. E trabalho na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Neurologia, no primeiro ambulatório do SUS de Medicina e Espiritualidade. Porque você sabe que a medicina começou a abraçar a parte espiritual. A Organização Mundial de Saúde define como saúde o bem-estar biopsicossócio-espiritual e determina que o médico pesquise a semiologia do sistema espiritual. Nos Estados Unidos, você vai ter laboratórios de pesquisa de vida após a morte. Por exemplo, o laboratório do Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, você vai ter do Herbert Benson, da Universidade de Harvard, você vai ter o grupo da Columbia University de Nova York, no setor de psicologia, o pessoal da George Washington University em Washington, você vai ter o grupo do Stevenson, na Universidade de Virgínia, com grants do governo, de pesquisas nesse setor. Então, essa questão de espiritual, ela deixou de ser monopólio da religião e ela entrou formalmente dentro da ciência. Tá? Hoje, um médico que não estuda espiritualidade está desatualizado. Tem mais publicação científica oficial sobre medicina e espiritualidade em qualquer um dos setores, o efeito da prece, efeito do hands-on, da imposição de mãos, efeito da meditação, vida após a morte, pesquisas. Tem mais pesquisa nesse setor do que sobre o efeito do exercício físico na saúde humana, em termos de volume de pesquisa científica oficial. Você pode checar isso entrando no PubMed ou na Bireme, você vai checar isso, você vai observar. Então, o cientista ou o médico que não está estudando esse assunto está desatualizado, precisa se reatualizar. Então, particularmente, dos meus focos de estudo é a vida após a morte. Eu me preocupo com isso. No meu serviço, eu atendi familiares que morreram nos acidentes aéreos aqui no Brasil, que foram muitos, num período curto de tempo, houve muitos acidentes aéreos. Então, eu recebi muita família, muita gente enlouquecida com a perda de familiares. Teve gente que perdeu esposa e filhos. No avião que transfixou o aeroporto de Congonhas, o médico legista foi meu paciente, dizendo assim, eu vejo a morte face a face, porque para fazer a autópsia de todos aqueles casos, ele enlouqueceu. Ele disse, eu fiz autópsia de mãe carbonizada, abraçada com a filha. Então, a situação foi muito dramática. E eu mesmo me perguntei, eu falei assim, sabe, você está com uma pessoa que está sorrindo, ela dobra a esquina de uma rua e você não a vê mais.
ela não existe mais? É uma pergunta. Não é? Você estava com uma pessoa, ela foi ali adiante, dobrou a esquina, você não a vê mais. Isso significa que ela não existe mais? Eu acho assim, honestamente, como cientista, eu preciso ter a dúvida, pelo menos. Porque o materialismo ele não teve prova científica. Alguém aqui me deu um trabalho científico de qualquer universidade do mundo que prove o materialismo. Prova que você é seu corpo e ponto, e morre com o corpo. Onde é que tem um trabalho? Eu já fiz conferências em várias universidades no mundo, sempre fiz essa pergunta, nunca ninguém me apresentou um trabalho científico. Eu cheguei à conclusão assim, formal, de que ser materialista, para a pessoa ser materialista, ela precisa ter fé. Precisa ter fé, acreditar no que não foi provado. Porque ela ancora o pensamento dela em cima do que não foi provado. Quando um médico ele coloca uma posição materialista em cima do paciente dele, eu falo, você está colocando a sua opinião pessoal acima da ciência, porque a ciência ela dá o direito à interrogação. Você veja que coisa curiosa. Por exemplo, vocês estão vendo aquelas bandeiras ali? Não estão. Não. Vocês estão vendo a luz refletida naquelas bandeiras. A matéria é invisível. Não é? Se não houver luz, não se enxerga a matéria. A matéria é invisível. O que você enxerga é a luz refletida na matéria. Certo? Muito bem. Outra coisa. O que tem na superfície de qualquer corpo material? Sou todo ouvidos. Pedra para você tropeçar. Hã? Pedra para você tropeçar. Então, além disso, Uma bandeira. olha, eu diria pedras para você subir degraus. Pedras para subirmos degraus, enxergarmos além, não é? O que existe em cima na superfície de cada corpo material são elétrons. Elétrons. O que acontece quando você aproxima dois elétrons? O que acontece? Eles se repelem, é ou não é? Então, quando você vai tocar um objeto, o que você sente como impressão táctil é a repulsão dos elétrons. Se fosse possível você tocar a matéria, haveria fusão atômica. Então seria uma explosão. Cada toque explodiria o mundo, o universo. Às vezes você está com uma pessoa tão próxima, você abraça ela e você não sente a pessoa. Não é? A matéria, ela é invisível e a matéria é intangível. Então, o materialista acredita naquilo que ele não vê e ele não toca. Precisa ter fé. Bom, quando eu vim aqui para falar do domínio espiritual, que é um termo da ciência. Quem quiser checar, pegue, por exemplo, nas publicações da Organização Mundial de Saúde. Os domínios biológico, psicológico, social e espiritual devem ser pesquisados no paciente. E o domínio espiritual, ele abraça desde a parte axiológica, que diz respeito a valores, à parte fenomenológica, que vai desde vida após a morte até terapêuticas que envolvam a bioenergia. E isso faz hoje parte da medicina oficial, da ciência oficial. O que eu perguntaria é,
dentro do modelo de atendimento ao paciente dependente químico, se está sendo utilizado todos os recursos colocados pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, que são direito do paciente. Porque uma vez eu conversei com um colega, ele falou, mas eu não acredito nisso e eu fecho esse assunto. Eu falei, ok, mas é direito do seu paciente saber que a medicina já abraçou essas questões para ele poder escolher o médico dele. Porque ele pode dizer, o senhor não acredita? Ok, mas a medicina já me deu direito de acesso às pesquisas e ao conhecimento dessa área, e eu vou atrás disso. Porque você não acredita? Ok, mas o seu paciente pode querer, e ele tem direito. Então, a informação precisa ser passada, pelo menos. Não sei se estou sendo claro com vocês. Então, quando nós vamos abordar o paciente, seja dependente do tabaco, seja dependente de quaisquer das drogas, nós precisamos de atualizarmos-nos sobre os direitos dos pacientes no que diz respeito aos modelos terapêuticos. Para que a gente não obstrua caminhos baseados em convicções próprias, que às vezes estão aquém daquilo que o domínio da medicina e da ciência já alcançaram. O que eu vou propor, o que eu trago como proposta aqui para Maringá, para o meu amigo Celso, para vocês, sobre terapêutica do tabaco extensivo às drogas? Eu proponho modelos médicos formais, hoje que são alcançados pela medicina, e que lidam com a glândula pineal, que é a magnetoterapia e a fototerapia. Eu acho que o desenvolvimento dessas linhas, que podem coadjuvar, inclusive, com as medicações, eu acho bastante interessante. Não é? Vamos dizer assim, seria um avanço e uma oportunidade de protocolos científicos que podem contribuir para a sociedade, para a humanidade. Bom, outra questão também é a integração de sistemas biopsico, sócio e espiritual, conforme prega a Organização Mundial de Saúde e os serviços médicos atualizados. Nos Estados Unidos, as 50 melhores faculdades que você escolher nos Estados Unidos têm a disciplina Medicina e Espiritualidade na graduação e pós-graduação. E que estuda a espiritualidade num âmbito expressivo, com publicações oficiais, etc. Você pode checar nas publicações indexadas, não é? Aí, Celso, podemos passar o próximo. Medicina e Espiritualidade é uma disciplina optativa da Faculdade de Medicina da USP, eu sou responsável por essa disciplina. Inclusive, no ano que vem, eu posso passar para vocês, a Faculdade de Medicina vai disponibilizar em videoaulas as nossas aulas de Medicina e Espiritualidade pelo site da Faculdade de Medicina da USP, porque esses assuntos hoje são matéria oficial da Universidade de São Paulo. Vamos ao próximo. Interessante, o Jeffrey Schwartz, da UCLA, da Universidade de Los Angeles, ele faz uma paródia muito interessante sobre o materialismo. Porque sempre quando se falava de espiritualidade, se dava risada. Eu sei disso porque há mais de 30 anos que trabalho esse assunto na universidade, e no começo era isso. A primeira vez que eu fui falar que eu queria fazer um seminário na faculdade sobre esse assunto, isso foi em 1982. Fazem quantos anos? Quase 32 anos, não é? Há 32 anos atrás, a resposta é só se for no porão da faculdade. E eu fiz no porão, eu limpei o porão, tirei os ratos, as peças de cadáver, os entulhos, pintei e fiz no porão. 30 anos depois, eu fui convidado para dar aula no primeiro andar. 2 anos depois dessa aula, a matéria entrou oficialmente dentro da faculdade. O Celso foi parceiro de tudo isso. Vamos ao próximo, Celso. Aqui é engraçado, porque é o seguinte, lá no texto diz assim, they are made out of meat. Meat, o que acontece é o seguinte, é uma paródia, uma parábola, vamos dizer assim, que uma pessoa do espaço, uma direção
recebeu uma mensagem de rádio aqui da Terra. Aí eles falaram, puxa, tem vida ali na Terra, vamos mandar um emissário. O emissário foi, pesquisou, voltou e falou para o chefe dele, olha, os sinais de rádio vêm de pessoas. Sim, mas do que são feitas essas pessoas? De carne. Mas os sinais de rádio vêm dessas carnes? Não, vêm de aparelhos que essas carnes fazem. Ah, mas essas carnes, elas fazem aparelhos? Fazem. Mas carne fazendo aparelhos? Não, é que são cérebros. Mas do que são feitos os cérebros? De carne. E esses cérebros, eles fazem esses aparelhos. Mas é carne mesmo? Não seria talvez um carbono quântico, alguma coisa mais plausível para se gerar inteligência? Ele falou, não, é carne, inclusive apodrece rápido. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, mas o que você está falando, né? Será que eu estou entendendo que o que gera o pensamento é carne? Exatamente. Thinking meat. Carne que pensa. Olha, thinking meat, you are asking me to believe in thinking meat? Você está querendo que eu acredite em carne que pensa? Yes, thinking meat. Conscious meat. Loving meat, carne que ama. Não é? Dreaming meat, carne que sonha. The meat is the whole deal, a carne é tudo. E ele fica espantado com essa história. Veja, eu estive conversando com o chefe de pesquisas bioquímicas do setor de oncologia da Faculdade de Medicina da USP e do ICESP, que é a referência de oncologia em São Paulo, e ele lidera o laboratório de pesquisas moleculares e celulares. Nós estávamos num projeto de pesquisa que estamos pretendendo desenvolver. Ele disse o seguinte, Sérgio, da membrana da célula até o núcleo da célula passam informações. As informações que passam da membrana da célula até o núcleo são tão rápidas que a química não é capaz de responder. Não é por reação química, é por campo magnético. Aí dá para entender porque é instantânea a informação, porque por reação química não seria tão rápido. Então o transporte de informação no organismo é por campo eletromagnético. Ora, veja bem, lá em São Paulo, numa estrada, você vai seguindo com o seu carro e chega no pedágio. Tem uma placa escrito, sem parar. Sem parar quer dizer que se você abrir uma conta no banco com essa empresa, sem parar, você, a 30 metros de uma porteira, você, a 40 km por hora, quando chega a 30 metros, a porteira identifica que é você, vai até a tua conta bancária, verifica se você pagou a conta, se você pagou, ela abre, se não pagou, não abre. Como é que ela sabe? Fiquei espantado com isso. Pela onda magnética. Eu pensei assim, sabe, Celso? Se uma onda magnética traz tanta informação para uma porteira, né? Eu fiquei pensando no cérebro, que a gente é mais que uma porteira ou não é? Eu não sei, eu fiquei em dúvida. Então, se a gente é mais que uma porteira, imagina o cérebro, os campos magnéticos que tags que deve haver, e etc, etc e tal, não é? Então, o que acontece? A reação química, ela é uma etapa de acomodação do fenômeno biológico eletromagnético. Ocorre a informação e a química se adapta à informação. Então, realmente, não é a carne, não é a química. Sabidamente, os processos informacionais no organismo, eles são de campo eletromagnético. O professor-chefe da psiquiatria do Hospital das Clínicas, na revista Veja, ele disse o seguinte, o professor titular, chefe da psiquiatria, ele disse o seguinte, que não é o neurotransmissor que causa a depressão, não é a alteração do neurotransmissor. Diz assim, é alguma informação que ele carrega. Por quê? Porque não é a química, é algo, porque não há velocidade para os fenômenos de pensamento e de ação, só pela química não se justifica. Então não é a carne não é mesmo. Vamos ao próximo, Celso.
Manual de Estatística de Desordens Mentais da Organização Mundial de Saúde. Próximo, Celso. Item F44.3, estados de transe e possessão, diagnóstico médico. A Associação Americana de Psiquiatria vai dizer em casos clínicos, possessão por espíritos. O DSM-5 da American Psychiatry Association vai ter o capítulo transtornos dissociativos, vai dizer o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente, como alucinação ou psicose, casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Ponto. Ponto. Estado de transe e possessão. Exclui esquizofrenia, intoxicação por substância psicoativa, síndrome pós-traumática e transtornos orgânicos de personalidade, psicóticos agudos e transitórios. Eu pergunto, nos hospitais psiquiátricos ou aprisionados por remédios psiquiátricos, quantos pacientes diagnosticados como esquizofrenia ou reativos ao uso de drogas e etc., tinham, na verdade, fenômenos de estado de transe ou, portanto, uma sensibilidade mediúnica, que é um termo médico que está... Mediunidade é um termo médico colocado no Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadock da Universidade de Nova York, referência para título de especialista em psiquiatria. Em quantos hospitais de psiquiatria, ou em quantos consultórios, e por trás de tantos remédios psicotrópicos, foi feito o diagnóstico diferencial de estados de transe e orientado o paciente para um tratamento de domínio do fenômeno? Quantos? Então, espera lá. Um paciente que... Eu tive um paciente, ele pulou da ponte e disse assim: doutor, eu comecei a ouvir vozes, e as vozes diziam que eu tinha que me matar. Aí eu rejeitava aquelas vozes, mas elas começaram a ficar muito fortes na minha cabeça, e começaram a vir as ideias e os procedimentos. Depois eu comecei a ver vultos e ver tudo escuro, e uma noite veio tantos detalhes, e de madrugada eu levantei e fui até a ponte e eu pulei. Mas ele caiu e foi salvo. Todos os casos que eu observei, que saíram salvos do suicídio, relatam a mesma história. Então, quando você começa a rever a medicina, para considerar hipóteses até então não consideradas, mas já presentes nos tratados, nós não estamos falando só de crença, nós estamos falando de uma ambulância a 140 km por hora para salvar gente. Eu tenho a seguinte hipótese: nós temos 2 grandes períodos de poda neuronal no cérebro. O que é a poda neuronal? Você não usa os neurônios, o cérebro destrói. Aos 2 anos de idade, no prenúncio dos quadros mais graves de autismo, a trazer uma indagação para nós, dentro da vida do útero, o quanto deve ser trabalhado, considerando a existência de um psiquismo fetal. Haveria uma educação intraútero que previne que aos 2 anos de idade haja uma poda neuronal patológica e que desencadeie fenômenos do autismo? É uma pergunta. E outro é aos 11 ou 12 anos de idade, próximo aos 13 anos. E na minha hipótese de trabalho, ocorreria o seguinte fenômeno: isso é para pensar. Um animal, quando ele está doente, ele vai comer a planta que cura a doença dele. Os estudos de farmacognosia podem se utilizar desses recursos para chegar às plantas medicinais. Um orangotango com psoríase, ele vai comer a planta que trata a psoríase. Um cachorro com uma moléstia, uma virose, ele vai comer a planta que... Vai atrás daquela planta e você vai descobrir um princípio ativo. Na minha forma de entender, não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde está trazendo a importância do domínio espiritual. O domínio espiritual tem implicação direta na saúde. Eu não estou falando de religião. A religião, qualquer um escolhe aquilo que satisfaz o seu coração, que responde para você.
Eu estou falando da natureza. Da natureza. Qual o colorido que você vai dar para essa natureza é do seu fórum íntimo. Então, o domínio espiritual, ele é hoje impactante na saúde, na fisiologia do organismo. Então, na minha hipótese de trabalho, quando uma criança ela não é trabalhada na vivência espiritual, a vivência espiritual envolve desde valores da solidariedade, do amor, do perdão, da humildade, até fenômenos, capacidade de meditar, de utilizar a força de expressão do seu pensamento, capacidade de orar, dentro de qualquer convicção que tenha, mas de forma construtiva, essa capacidade de percepção da energia, como eu via com os índios nas tribos com as quais morei, que eles tinham essa educação. Então, o que acontece? Se não é trabalhado essa força conectiva que é a espiritualidade, chega com 11, 12 anos, o cérebro destrói os neurônios que permitem uma conexão. O que acontece? A pessoa fica como os animais, vão atrás da planta que provoca o transe. Vão buscar desesperadamente restaurar aquelas áreas de conexão que não foram trabalhadas, que foram destruídas e que é tremendamente angustiante. E você vai ter pessoas que têm geneticamente, têm essa conexão muito estruturada e que, se não responderem a esses reclamos da sua própria biopsíquica, a pessoa entra numa crise psiquiátrica, entra numa busca desenfreada e louca. Então, outra questão que eu coloco para uma reflexão, o quanto que o domínio espiritual pode prevenir o uso de drogas que estão ligadas à alteração de estado de consciência, desde o cigarro até todas as drogas que mexem com esse sistema, pela falta do desenvolvimento pessoal, de mecanismos próprios da pessoa lidar com esse domínio e poder usar essa ferramenta no seu cotidiano, na sua visão existencial e etc. E do ponto de vista de tratamento, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado a pessoa, o paciente, para indução de proliferação de célula-tronco, através de campo magnético, ou através de alguns medicamentos que provocam isso, e coloco a pessoa no setting espiritual para ela trabalhar esses argumentos da meditação, da oração, de acordo com a sua crença, não há problema, e do jogo de energia, para restaurar aquelas áreas de conexão, e é quando eu tenho tido sucesso. Aí, as estatísticas de recuperação foram muito além dos 2% a 7%. Então, é interessante rever essa questão. Vamos para o próximo. DSM-4 esse da Associação Americana de Psiquiatria, que tem os textos que eu referi para vocês, ligados a essa ordem do espiritual. Vamos ao próximo. Pronto. Lembra? Essa dissecção não fui eu que fiz, né? Você bem sabe. Foi feito em Maringá. Ó, pineal, a pessoa era de São Paulo, mas veja bem, ela já tinha morrido. E não foi por nossa causa, né, Celso? Foi uma outra morte. E ofereceu, assim, sou grato, completamente grato, ofereceu o seu corpo para a ciência. E aí o Celso dissecou essa pineal que parece um caroço de azeitona, não é? Vamos ao próximo, Celso? Lembra dessa? Aparece mais um bujudinho assim, né? Eu fico pensando, como que é a sua? É que o plano de saúde não cobre esse exame, mas... não é? Vamos ao próximo. Pronto, isso daí já lembra, no microscópio, não é? A gente corta e põe no microscópio eletrônico. Aí tem esse choquito, sabe? Esse crocante. Esse crocante. Vamos aprofundar o crocante. Ali, pronto. São bolinhas de cristal. Não é, Celso? Incrível isso. A gente falava que não tinha bola de cristal na cabeça? Tem. Esses cristais de apatita, eles são... Nós estamos iniciando um estudo com o Instituto de Pesquisa Nuclear, lá na USP. Eles são elementos completamente ligados ao processo de armazenamento de informação e de energia. Então, nós temos no meio da cabeça, você tem também, esses cristais ligados a um processo que ainda é desconhecido dentro da medicina e que pode implicar na explicação dos processos telepáticos
e de todos esses processos eletromagnéticos e espirituais pode estar implicado nisso. Fazendo menção, olha só quem a gente vai voltar, no René Descartes, que escreve L'Alme et le Corps, a alma e o corpo, e vai dizer que a glândula pineal é o ponto de conexão entre o corpo e o espírito. Olha que curioso, e nós estamos, mais de 400 anos depois, nós estamos voltando para essa questão. Próximo, por gentileza. Aí, ó, Celso, não parece, na verdade, não é amora, parece cerebrinhos pequenos. Uma coisa incrível. Por efeito piezoelétrico, por efeito de vasos comunicantes, a apatita se molda à forma do cérebro. Incrível isso. Vamos ao próximo, por gentileza. Ah lá, ficam em casulos. Antigamente se pensava que a pineal calcificava como um calcinátil de perda de função, mas não é. São estruturas que se formam, são vascularizadas, têm uma função dentro desse universo de captação magnética. Vamos para o próximo. Quando você fratura, lembra desse? Fratura um cristal, ele tem lamelas concêntricas que indicam a idade da pessoa. Vamos ao próximo, por gentileza. Uma pessoa jovem, não é? E depois, Celso, uma pessoa com mais idade, e as lamelas são finas e em maior volume, elas se acavalam e muda o perfil de senso-percepção. Celso, até onde eu queria ir, para a gente começar nossa conversa, que eu tiro as dúvidas. Não é? Gente, estou disponível para a gente debater. Obrigado pela atenção.